Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 14º domingo do tempo comum e o evangelho que nós acabamos de ouvir recorda um aspecto muito importante da nossa vida, do nosso ser igreja. Revela também um pouco aquilo que deveria ser a nossa missão como cristão, católico, filho e filha de Deus, membro de uma igreja, de uma comunidade, aquilo que Deus espera de cada um de nós. O Evangelho nos diz que Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 para os lugares e cidades aonde ele mesmo deveria ir. Então aqui nós já temos um aspecto da nossa igreja, né? A missão. O Senhor escolhe um grupo grande e 2 a 2 envia para os lugares povoados, cidades, aldeias, os lugares que Jesus deveria ir, ele manda os seus discípulos. Assim também é a nossa igreja. Imagine numa paróquia grande, né? Se tudo dependesse só do padre, né? Seria impossível evangelizar. É graças aos leigos, né? As pastorais em movimentos, a ação missionária que o agente de pastoral, o que o paroquiano é chamado a fazer, para que lá onde ele está, a igreja está. Por isso todo o trabalho que vocês fazem nas nossas arquidioceses, né? Nós temos tantos leigos engajados que colaboram, que ajudam, que auxiliam, que tornam a nossa missão um pouco assim mais tranquila, vamos dizer. Ajudando, colaborando, sendo presença de Deus, presença da igreja, nos lugares talvez aonde os pastores têm dificuldade de chegar ou não conseguem chegar, devido ao tamanho, à extensão, à grandeza que é um território de uma paróquia, onde se torna impossível estar presente, senão através dos leigos. Veja aqui, Jesus 72, e enviou 2 a 2 para os lugares e povoados aonde ele deveria ir. E também diz que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, e é verdade. Nós estamos sempre convidando pessoas, né, para trabalhar, para integrar as pastorais e movimentos. Temos uma deficiência grande, né, de pessoas que queiram se comprometer. Nós vivemos no mundo, numa sociedade, e a igreja não fica longe disso, onde cada vez se torna mais difícil conseguir pessoas que estejam disponíveis para dedicar um tempo. São poucas as pessoas. Muitas alegam que não tem tempo para fazer, porque é o trabalho, a família, e é verdade, né? E com isso, a igreja, a missão, por isso, pedi ao Senhor da messe, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós devemos sempre rezar para que Deus continue suscitando, despertando nos nossos leigos e leigas, esse desejo, esse ardor de também colocar os seus dons, seus talentos, como temos alguns que fazem isso, né? Mas como diz, a messe é grande, ainda faltam trabalhadores. Temos que rezar por aqueles que estão, para que não desanime e para que novos se coloquem também à disposição, né? Para ajudar na evangelização, é como Jesus fez. Então, esse primeiro aspecto, Jesus chama, escolhe, mas antes dos 72, Jesus já havia chamado os 12. Veja, Jesus constituiu um grupo, primeiramente, muito pequeno, né? 12 pessoas, tiradas do meio do povo, pessoas simples, humildes, nenhum deles era superdotado em nada, né? Não se destacavam, muito pelo contrário, né? Eram todas pessoas limitadas, pecadoras, né? Cheias de defeitos também. Não tinha nenhum santo
eles se tornaram santos, mas Jesus não chamou nenhum santo para seguir ele. Jesus sempre chama pecadores. E a partir do momento em que a pessoa se deixa tocar, se nós pegarmos um Paulo de Tarso, né, São Paulo, era alguém que perseguia a igreja e os cristãos, mandava prender e até matar. E veja só, não me parece que era um santo, alguém que persegue a igreja. E se tornou um grande apóstolo, né? E assim podemos citar tantos exemplos, né? Então, o Senhor que chamou os 12, e outro aspecto bonito, Jesus chama e num primeiro momento, Jesus já não envia de imediato. Sabemos que os apóstolos, antes de irem para a missão, permaneceram com Jesus 3 anos, aprendendo, fazendo uma experiência do Mestre. Durante 3 anos, eles não fizeram outra coisa a não ser estar com Jesus. A escola do Mestre. Depois de 3 anos é que Jesus os envia. Ide pelo mundo inteiro, sereis minhas testemunhas, derramarei sobre vós o meu Espírito, e na força do Espírito Santo vocês vão dar testemunho ao mundo de tudo aquilo que eu vos falei, de tudo aquilo que vocês viram. Então aqui é importante, para a gente se namorar, se comprometer com a pessoa de Jesus Cristo, primeiro é preciso fazer uma experiência concreta dele na nossa vida. Se a gente não tem uma experiência de Deus na nossa vida, nós corremos o risco até de assumir alguma coisa, mas é tudo pró-tempo. Basta vir a primeira dificuldade, e ela sempre vem. Pergunte aí para quem é agente de pastoral, se é tudo mar de rosa. Não. Aliás, não é só na igreja, as dificuldades vêm para todos, né? Quem é da igreja, quem não é da igreja, né? Nós vivemos num mundo onde a gente está sempre sendo desafiado. Os problemas, eles aparecem para todos, para o padre, o bispo, o padre, o papa, o ateu, o à toa, aquele que vem na igreja, aquele que não vem, né? É claro que quando nós estamos com Deus e temos uma experiência de Deus, nós podemos também saber como lidar. Por isso que a maturidade na fé, uma fé que sabe discernir, que não se desespera diante das dificuldades. Por quê? Porque acredita em Jesus Cristo. E sabe enfrentar também os desafios. Foi o que Jesus, quando envia os 72, aqui ele diz assim, ó: eis que vos envio como cordeiros, ovelhas no meio de lobos. Então Jesus previne, olha, a missão de vocês não vai ser fácil. Muitos lugares que vocês irão, vocês não serão recebidos. Não vão permitir que vocês até vão ser perseguidos. Por isso, ó, vos envio, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, né? São os desafios da missão. Às vezes nem sempre nós somos entendidos, nem sempre somos ouvidos, recebidos. Vivemos num mundo em que muitos corações estão fechados para Deus. Hoje até às vezes em alguns lugares, para você chegar em algumas casas, tem que chegar com a polícia, né? Porque senão não deixa nem você entrar na casa, né? Mesmo que seja para evangelizar, né? Às vezes tem alguns condomínios, né? O padre quer ir rezar a missa, tem que pedir uma ordem judicial para poder entrar num condomínio, porque é proibido. É proibido até entrar, se fosse entrar para fazer o mal, até eu concordo, né? Daí sim tudo bem, até eu não deixaria. Mas impedir alguém, ou dificuldade de entrar no lugar para rezar e fazer o bem, a gente vê mais ou menos o mundo em que nós vivemos. É isso mesmo, em todos os lugares assim. Vos envio como cordeiros no meio de lobos. Esta é a realidade da nossa igreja, né? Por isso temos que rezar. E depois, no final do Evangelho, vemos que os discípulos, depois que Jesus diz, olha, darei para vocês poderes,
vocês, nas casas que vocês entrarem, as casas que se abrirem e permitirem a entrada de vocês, vocês dizer, a paz esteja nesta casa. E se naquela casa houver alguém do bem, repousará sobre ela a paz de Deus. Se não, ela voltará para vós. E se não vos receberem, não perca tempo, não fique murmurando. Até dar uma dica, né? Como protesto contra aquela cidade ou aquele coração que sacudia a poeira que se apegou às sandálias, como protesto. Mas não deixai de dizer, o reino de Deus está próximo de vós. Veja só que interessante. Mesmo que a pessoa não queira ouvir, mesmo que ela não nos acolha, não precisamos brigar. Jesus já disse o que devemos fazer. Se não vos receberem, e para frente. Mas não deixe de falar, né? Diz, o reino de Deus também está próximo de vós. E diz assim, ó, né? Eu vos digo que aquela cidade, ou aquele coração que se fechou, ou aquela pessoa que não permitiu que Deus entrasse na sua vida, daí ele compara com Sodoma, que foi destruída, porque virou as costas para Deus. Diz, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade que não quis acolher Deus. E olha que Sodoma foi castigada, foi destruída, mas será tratada com menos rigor. Quantos corações que estão fechados para Deus? Quantos que vocês conhecem e eu conheço, né? Pessoas que não querem ouvir falar de Deus. Que tristeza, que tristeza. Temos que rezar muito, porque são essas atitudes que nos afastam. Já pensou morrer, chegar ao final da nossa vida rejeitando Deus? Já pensou nisso? Sendo que Deus nos fez para acolhê-lo e não... Isso vai contra a essência da natureza humana. A nossa natureza humana, ela foi feita para amar Deus e não para o contrário. O contrário é o que o inimigo fez e tenta nos fazer a mesma coisa que ele fez. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Quando nós não deixamos Deus falar no nosso coração. Ou quando nós nos afastamos, quando é que Deus vai morrendo em nós? Quando a gente vai se afastando da comunidade. Tivemos quinta-feira aqui, nosso arcebispo, os dois, e frisou muito, né, a importância de ser comunidade. Deus costuma se revelar na comunidade, o vínculo, o amor que nós temos que ter pela igreja, pela comunidade. Por isso eu insisto muito, né? Um paroquiano deve estar comprometido com a sua igreja. Como é que eu vou ter experiência de Deus na minha vida se eu não participo da comunidade? Se eu não sei por onde a igreja caminha, né? Não estou inteirado naquilo que a igreja está vivendo, não tenho uma experiência concreta de Deus, não me alimenta da sua palavra, da Eucaristia, estou alheio a tudo aquilo que está acontecendo na vida da minha igreja. Então a pertença, o vínculo que nós devemos ter com a nossa igreja, porque Deus se revela na igreja. Aliás, Jesus fundou a igreja, foi para isso, né? Não foi para outra coisa. A igreja, ela é sinal concreto, visível, de Deus que se faz presente. Então, o amor, o comprometimento que nós devemos ter pela nossa igreja e pela nossa comunidade. Então, peçamos ao Senhor que Ele continue nos enviando. O Senhor enviou os discípulos, hoje Ele envia você, envia o Padre, todos nós somos enviados. No dia do nosso batismo, nós recebemos de Deus essa missão, né? Para que, na medida em que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé, vai tomando consciência da nossa vocação de ser cristão e filho de Deus, nós somos chamados sempre com a graça de Deus, nos colocando como fez Nossa Senhora, ou se oferecendo, dizendo, eis aqui Senhor, o teu servo, a tua serva, Deus vai agindo em nós. O Espírito Santo também foi derramado sobre todos vocês, não só sobre o padre, o papa, o bispo, não, toda a igreja é chamada a ser missionária.
Toda a igreja é enviada. Vocês são enviados. Começando pela família de vocês. Talvez hoje os lugares onde que nós precisamos começar a evangelizar são as famílias. Quantas famílias desestruturadas. Onde Deus é um ilustre desconhecido. Então talvez o lugar mais propício hoje para a evangelização comece pelas algumas das nossas tantas famílias onde Deus é um grande ausente. Ali começa a missão do pai e da mãe, educando, formando e sendo uma presença de Deus ali, dentro do seu próprio lar. Depois, se estendendo lá fora, no trabalho, né? No mundo, na sociedade, enfim, em tantos lugares por aí onde Deus está muito distante. Então é isso que o Senhor hoje quer dizer a cada um de nós, para que nós possamos também assumir a nossa missão, o nosso compromisso de batizados, filhos e filhas de Deus, com relação à nossa igreja e a missão que Deus espera de cada um de nós. Louvado